A casa está silenciosa, como quase sempre está nas manhãs de terça-feira. O cheiro fraco de café paira no ar, uma promessa de rotina e conforto. A mão hesita por um instante antes de puxar a gaveta da escrivaninha. O som não é suave, é o render de madeira sobrecarregada, um protesto contra o que guarda lá dentro. E então a visão, um mar de papel amarelado, um emaranhado de recibos desbotados, garantias de eletrodomésticos que já não existem, extratos bancários de uma década passada. Não é apenas desordem. É o peso visível de uma vida inteira de decisões não tomadas. Um cansaço imediato se instala, não nos braços, mas na alma. Cada folha parece sussurrar uma pendência, uma memória, uma obrigação. Essa gaveta não guarda apenas documentos, ela guarda o tempo congelado, a energia drenada e a pergunta silenciosa que ecoa em muitas casas: por onde, meu Deus, eu começo? A resposta, por enquanto, é o gesto familiar de empurrar a gaveta de volta, fechando o caos e adiando, mais uma vez, o confronto. Essa paralisia não nasce da preguiça, mas do volume. Cada papel é um portal para uma memória, uma decisão complexa ou a dolorosa constatação do tempo que passou. O verdadeiro medo, no entanto, não está no trabalho de organizar. Ele vive no futuro, na imagem mental que assombra as noites mais quietas, a de um imprevisto, uma emergência de saúde, e os filhos chegando. Eles não viriam com julgamento, mas com um amor preocupado que, para quem sempre esteve no controle, soa como o início do fim. A frase mais temida não é "eu te avisei", mas sim um sussurro carinhoso: "Mãe, deixa que eu resolvo isso para você". Essa frase, dita com a melhor das intenções, seria a sentença final da sua autonomia. Significaria que sua vida, condensada naquelas pilhas caóticas, tornou-se um quebra-cabeça para outros resolverem. E é por isso que esses papéis são tão pesados. Eles não são apenas tralha, são a última linha de defesa da sua independência, uma fortaleza que, ironicamente, está se tornando uma prisão. Aquela casa, que um dia foi o palco de risadas infantis e o centro de uma vida vibrante, agora ecoa um silêncio pesado. Cada objeto parece ter absorvido as memórias, e a poeira que se assenta sobre as prateleiras não é apenas poeira, é o tempo visível. O conflito de Helena não começa quando ela abre uma caixa, mas muito antes, no momento em que ela pensa em abri-la. Um simples cartão postal de uma viagem antiga não é apenas um pedaço de papel. É a lembrança de quem ela era, do marido ao seu lado, de uma energia que parece pertencer a outra pessoa. Jogá-lo fora soa como uma traição, como apagar uma linha da sua própria história. A culpa é uma âncora invisível que aprende a cada item. A casa, antes um santuário de suas conquistas, transformou-se em um museu de si mesma, onde ela é a curadora e a prisioneira, responsável por guardar relíquias de uma vida que, embora tenha sido sua, agora a impede de viver a que ainda lhe resta. O espaço físico encolheu, não porque as paredes se moveram, mas porque o passado ocupa todos os cômodos. O medo mais profundo, no entanto, não é o de perder as memórias, mas o de perder a si mesma na percepção dos outros. A imagem que a assombra não é a de um cômodo bagunçado, mas a dos olhos de seus filhos, cheios de uma compaixão que ela interpreta como pena. Pedir ajuda parece o primeiro passo para a capitulação. Para uma mulher que gerenciou uma casa, uma família e uma carreira, admitir que um amontoado de papéis a derrotou é impensável. Seria como entregar as chaves do seu reino, a prova de que ela não dá mais conta. A desordem se torna uma armadura frágil, uma forma de dizer: ainda estou no controle, só não tive tempo. Mas a verdade é que essa armadura está sufocando-a. Cada vez que ela adia a organização, está secretamente reforçando a ideia de que, talvez, ela realmente precise de ajuda. E essa possibilidade a aterroriza mais do que qualquer pilha de documentos, pois a independência não é apenas um estado, é a sua identidade. Assim, a casa se torna um mapa de uma geografia interna, onde cada pilha de revistas não lidas é uma intenção não realizada e cada caixa fechada no canto da sala é uma decisão adiada por anos. O problema não é o que está dentro das caixas, mas o que a decisão de abri-las representa. O confronto final com o tempo, com as perdas, com as versões de si mesma que já não existem. É por isso que a paralisia se instala. Organizar esses papéis não é uma tarefa doméstica, é um ato de arqueologia emocional. Exige encarar extratos bancários de uma época de abundância ou de dificuldade, garantias de objetos que quebraram junto com promessas, cartas que nunca foram respondidas. Cada item exige uma sentença, isso fica, isso vai. E cada sentença parece um julgamento sobre o passado.
A desordem visível é apenas o sintoma de um emaranhado invisível na alma, a manifestação física do medo de fechar capítulos. Porque fechar um capítulo significa aceitar que ele terminou, e abrir espaço para o novo exige uma coragem que em alguns dias, parece simplesmente ter acabado. A faísca não veio de um grande evento, mas de um instante de silêncio aterrador. Numa tarde qualquer, enquanto regava as samambaias na varanda, Helena imaginou um cenário com uma clareza que lhe roubou o ar, um telefonema no meio da noite, uma ambulância e depois, a chegada dos filhos. Ela os viu, não vasculhando suas coisas por curiosidade, mas por necessidade desesperada, procurando apólices de seguro, testamentos, documentos do plano de saúde. Na sua mente, cada papel fora do lugar não era um item a ser organizado, mas um obstáculo no caminho deles. Um minuto a mais de angústia em um momento que já seria insuportável. A desordem de repente revelou sua verdadeira face. Não era um reflexo do passado, mas um ato de negligência com o futuro deles e uma sabotagem à sua própria dignidade. Aquelas pilhas de papel eram um roteiro para a perda de sua soberania, um manual de instruções para que outros assumissem o controle. Foi então que a pergunta surgiu, não como um sussurro, mas como um grito silencioso que ecoou em cada cômodo vazio. Se não for eu a resolver isto, quem será? E se não for agora, quando exatamente eu pretendo proteger a minha própria história? Naquele momento, a paralisia se quebrou, não com a energia frenética de uma faxina, mas com a força calma de uma decisão irrevogável. O cansaço que a dominava deu lugar a uma clareza fria e cortante. Ela entendeu que a tarefa à sua frente não era sobre esvaziar gavetas, mas sobre construir uma fortaleza de independência. A solução não estava em simplesmente jogar fora, mas em escolher o que ficava, em curar seu próprio legado. Ela não precisava de mais tempo ou de mais energia, precisava de um método, um mapa claro para navegar pelo labirinto de sua própria vida acumulada. A ideia de um arquivo vital, um único lugar onde cada documento essencial estaria seguro e acessível, tornou-se sua bússola. A partir daquele instante, cada papel que ela pegaria não seria mais um fantasma do passado, mas um tijolo. Um tijolo para construir a tranquilidade de seus filhos e, mais importante, para solidificar as fundações de seu próprio futuro, um futuro onde ela, e somente ela, continuaria sendo a arquiteta de seus dias. A guerra contra o caos havia acabado, a missão de criar clareza estava apenas começando. O primeiro passo de Helena não foi em direção à gaveta que a assombrava, mas a uma caixa de papelão esquecida no canto do escritório, rotulada vagamente como manuais. Ela a abriu sem cerimônia. Ali estava o ponto de partida perfeito, a primeira regra do método que ela mesma batizou de comece pelo que não tem coração. Manuais de instruções e garantias expiradas de eletrodomésticos que já haviam sido substituídos há anos, a batedeira que queimou no Natal de 2012, o primeiro micro-ondas da casa, a televisão de tubo que virou peça de museu. Eram papéis sem alma, sem memória afetiva, apenas fantasmas de tecnologia ultrapassada. Um por um, ela os alimentou na trituradora, que respondeu com um zumbido faminto e satisfatório. Aquele som não era de destruição, era o som da trituradora da liberdade. Cada tira de papel que caía no cesto era um centímetro de espaço recuperado, não apenas na prateleira, mas em sua mente. Foi uma vitória pequena, quase silenciosa, mas foi uma vitória. E foi o suficiente para provar a si mesma que o primeiro passo, afinal, era possível. Com o impulso da primeira vitória, Helena se voltou para um inimigo mais traiçoeiro, as pilhas de documentos financeiros. Contas de luz, água e telefone pagas há mais de uma década, extratos bancários amarelados que detalhavam uma vida financeira que já não existia. A voz da cautela, aquela que a paralisou por tanto tempo, sussurrou: "E se você precisar disso?" Mas uma nova voz, mais firme e clara, respondeu com a lógica da autoproteção: "A lei é clara, a maioria dessas contas só precisa ser guardada por 5 anos. Manter mais do que isso não era prudência, era risco." Em um mundo digital, aquela papelada era um convite aberto para ladrões de identidade, um mapa de sua vida financeira exposto em uma gaveta. Proteger sua independência também significava proteger seus dados. A trituradora voltou a trabalhar, agora com um propósito mais sério. Cada extrato destruído era um elo a menos com uma vulnerabilidade desnecessária, um passo concreto para fortalecer as muralhas de sua fortaleza pessoal, tornando sua vida mais simples e, paradoxalmente, muito mais segura.
A próxima categoria exigiu um pouco mais de coragem: recibos e comprovantes de compras antigas. Não de itens valiosos, mas de pequenas coisas do dia a dia. O recibo do conserto de um relógio que quebrou de novo, a nota de uma cadeira de jardim que enferrujou, o comprovante de uma viagem de fim de semana que não foi tão boa quanto o esperado. Eram lembretes materiais de pequenas decepções, de dinheiro gasto, de expectativas não cumpridas. Guardá-los era como manter um arquivo de microfrustrações. Por quê? Por um vago senso de controle, que na verdade, era o oposto. Helena percebeu que esses papéis não documentavam sua história, eles apenas ocupavam o espaço onde uma nova história poderia ser escrita. Ao picotar o recibo de um sofá que nunca foi confortável, ela não estava apenas se livrando de um papel. Estava se libertando da obrigação de lembrar de uma má escolha. Estava declarando que seu espaço mental era valioso demais para ser alugado a arrependimentos passados. A leveza que sentiu não foi apenas física, foi emocional. Enquanto a pilha de descarte crescia, algo novo começava a tomar forma sobre a mesa limpa, uma única pasta, vazia e promissora. Este era o destino final, o objetivo de toda a jornada, a criação do seu arquivo vital. Helena entendeu que o processo não era apenas sobre eliminar o excesso, mas sobre curar o essencial. A cada papel que ela decidia jogar fora, a pergunta implícita era: isto é vital para o meu futuro ou para a tranquilidade dos meus filhos? Se a resposta fosse não, seu destino era trituradora. Se fosse sim, como a escritura da casa, a apólice de seguro de vida, o testamento, seu destino era aquela pasta. A desordem estava sendo sistematicamente transformada em clareza. O caos de décadas estava sendo destilado em um único ponto de controle. Ela não estava mais apenas limpando a casa. Estava construindo um legado de ordem, um manual de sua vida para ser lido com facilidade e respeito, não com frustração e cansaço. A arquiteta de sua própria vida estava de volta ao comando do projeto. A euforia das primeiras vitórias deu lugar a um silêncio denso quando Helena abriu a terceira caixa. Esta não continha manuais ou contas, continha vida. Um emaranhado de cartões de aniversário, desenhos infantis com traços vacilantes, cartas amareladas amarradas com uma fita desbotada e, no fundo, fotografias. Não as dos álbuns, mas as soltas, as imperfeitas, as que capturaram momentos esquecidos. Sua mão parou sobre uma foto dela e do marido, 20 anos mais jovens, rindo em uma praia qualquer. A dor da saudade foi física, uma pontada no peito. O primeiro instinto foi fechar a caixa, proteger aquelas relíquias da lógica fria da organização. A voz da culpa sussurrou que descartar aquilo seria apagar a própria história, uma traição à memória dele e à mulher que ela um dia foi. Cada pedaço de papel parecia gritar: eu sou uma prova de que você foi feliz, de que você foi amada. O confronto não era mais com o papel, mas com o medo paralisante de que, ao se livrar do símbolo, a própria memória pudesse desaparecer junto. O verdadeiro teste, no entanto, estava em uma pasta de arquivo esquecida com a etiqueta Projetos. Ali não havia nostalgia feliz, mas o peso fantasma de futuros que nunca aconteceram. Folhetos de um curso de jardinagem que ela nunca fez, anotações para um pequeno negócio de artesanato que nunca abriu, o roteiro de uma viagem à Grécia planejada nos mínimos detalhes, mas cancelada para sempre por um diagnóstico médico. Estes papéis doíam de uma forma diferente. Eles não representavam o que foi, mas o que poderia ter sido. Guardá-los por tanto tempo não foi um ato de esperança, mas de autopunição silenciosa, um lembrete constante de suas próprias hesitações e das injustiças da vida. Olhar para eles era confrontar a versão de si mesma que falhou, que adiou, que perdeu. A tentação de simplesmente empurrar a pasta de volta para o fundo do armário era imensa. Seria mais fácil conviver com o peso conhecido da desordem do que com a dor aguda do arrependimento que aqueles papéis despertavam. Descartá-los parecia um ato final de desistência daqueles sonhos. Foi então, em meio àquele campo de batalha emocional, que a clareza definitiva a atingiu. Ela não estava apagando seu passado, estava curando-o. Manter cada lembrança, cada sonho desfeito, não era uma forma de honrar sua história, mas de se afogar nela. O verdadeiro legado que ela queria deixar para seus filhos não era um labirinto de caixas para decifrar, uma arqueologia de sua vida cheia de becos sem saída e projetos inacabados. O legado era a paz. A paz de saberem que a mãe viveu seus últimos anos com leveza, não acorrentada a fantasmas de papel. Com uma nova determinação, ela criou uma única e pequena caixa, a caixa do coração.
Nela colocou apenas as fotografias mais preciosas, as 2 cartas mais significativas, o primeiro desenho do neto. O resto, os sonhos que não se realizaram e as memórias que já viviam seguras em sua mente, foram para a trituradora. O som da máquina não era de perda. Era o som de um ponto final sendo colocado em capítulos antigos, liberando espaço para que a página seguinte, ainda em branco, pudesse finalmente ser escrita. A luz da tarde entrava diferente pela janela do escritório, ou talvez fosse Helena quem a via de outra forma. O ar parecia mais leve, a poeira não mais se assentava sobre pilhas de pendências, mas sobre superfícies lisas e vazias. Sobre a escrivaninha, agora livre, repousavam apenas 2 coisas: a pequena caixa do coração e a pasta organizada do arquivo vital. Ela passou os dedos sobre a lombada da pasta. Não sentia o vazio da perda, mas a densidade do controle. Nada de essencial havia sido descartado. Pelo contrário, o essencial foi finalmente encontrado, resgatado do ruído de décadas. Percebeu que não era mais a guardiã de um passado caótico, uma prisioneira em seu próprio museu. Ela havia se tornado a arquiteta de seu presente, uma mulher que escolheu quais memórias honrar e qual legado de clareza deixar. A casa não era mais um mapa de suas hesitações, era a prova de sua decisão. O silêncio que antes a oprimia, agora era paz, o som reconfortante do dever cumprido e da liberdade reconquistada. Essa nova identidade se manifestava em pequenos gestos. A forma como ela agora se sentava para tomar seu café da manhã, sem o peso visual de uma pilha de correspondência não lida na mesa ao lado. A tranquilidade com que pensava no futuro, sabendo que se algo lhe acontecesse, seus filhos encontrariam um roteiro de ordem, não um quebra-cabeça de angústia. O medo da dependência, aquele fantasma que assombrava suas noites, havia se dissipado. No seu lugar, crescia uma confiança serena, a certeza de que sua soberania estava intacta, reforçada por cada decisão que tomou. Organizar aqueles papéis não foi o fim de uma era, mas o verdadeiro começo de outra. Foi um ato de autoproteção tão vital quanto qualquer exame médico. Ela não apenas limpou gavetas, ela abriu espaço. Espaço na casa, espaço na mente e, acima de tudo, espaço no calendário de sua vida para o que realmente importava agora: viver, sem o peso do que já foi. A luz da manhã agora entrava diferente pelo escritório. Não mais filtrada por pilhas de papel que bloqueavam a janela, mas clara e direta, iluminando a superfície de madeira polida da escrivaninha. Sobre ela, a vida de Helena não estava mais espalhada em um caos de pendências, mas destilada em sua essência mais pura, o arquivo vital. Uma única pasta contendo a certeza da ordem, e a caixa do coração, um pequeno baú guardando apenas o amor que importava. A mudança era tão profunda que parecia física. O ar na casa circulava com mais liberdade, os cômodos pareciam mais amplos, e o silêncio, antes um sinônimo de solidão e peso, agora era sinfonia de paz. Helena descobriu que o espaço que ela tanto buscava não estava em uma casa maior, mas na mesma casa, liberta do peso de ontem. Ela não havia apenas organizado papéis, ela havia reconfigurado a geografia de sua própria alma, trocando o labirinto da acumulação pela paisagem aberta da clareza. Cada gaveta que agora deslizava suavemente era uma prova de que o controle sobre sua vida estava, mais uma vez, firmemente em suas mãos. A transformação se refletiu em seus dias. O tempo antes consumido pela preocupação silenciosa com a desordem agora era um recurso abundante. A escrivaninha, antes um campo de batalha de decisões adiadas, tornou-se seu centro de comando para o presente. Foi ali que ela desenrolou um mapamundi e, com um sorriso que não sentia há anos, começou a pesquisar sobre as ilhas gregas. O sonho antigo, antes sepultado em uma pasta de projetos abandonados, não era mais um fantasma de arrependimento, mas uma possibilidade real, um convite aberto. A energia que a desordem drenava foi redirecionada para o cuidado de si mesma, para o jardim que florescia com mais vigor, para as longas chamadas de vídeo com os netos. Helena percebeu que ao se livrar dos papéis que representavam quem ela foi ela finalmente deu permissão a si mesma para se tornar quem ela ainda queria ser . A independência que ela tanto lutou para proteger não era mais uma fortaleza a ser defendida, mas um território a ser explorado, e ela era, mais uma vez, a pioneira de sua própria jornada. A prova final veio em uma tarde de domingo, com a visita inesperada de seu filho mais velho. Ele parou na porta do escritório, um lugar que costumava evitar, e ficou em silêncio por um momento.
Helena preparou-se para a pergunta de sempre: "O precisa de ajuda com isso?" Mas as palavras que vieram foram outras, ditas em um tom de admiração genuína. "Mãe, a casa parece diferente. Você parece diferente. Mais leve." Naquele instante, Helena soube que havia vencido. Com uma calma orgulhosa, ela abriu a pasta do arquivo vital e mostrou a ele. Não com a fragilidade de quem entrega o controle, mas com a autoridade de quem apresenta um trabalho concluído. Ela explicou o sistema, a lógica, a localização de cada documento essencial. Não houve pena nos olhos dele, apenas alívio e um profundo respeito. Ele não via uma mãe que precisava de cuidados, mas a mulher forte e planejadora que sempre conheceu, reafirmando seu papel como a matriarca que não apenas construiu o passado da família, mas que também protegeu seu futuro. Naquela noite, sentada em sua poltrona, Helena teve uma epifania. O ato de organizar sua vida em papel não foi a tarefa mais importante que fez por si mesma, mas sim o maior ato de amor que realizou por seus filhos. Ela compreendeu que o verdadeiro legado não está nos objetos que deixamos para trás, mas na paz que proporcionamos àqueles que ficam. Deixar um emaranhado de caos para ser decifrado em um momento de luto seria sua falha final, um fardo transferido no momento de maior vulnerabilidade deles. Ao criar clareza, ela lhes deu um presente inestimável: a liberdade de viver em seu luto sem o estresse adicional de uma caça ao tesouro burocrática. Ela os libertou da obrigação de se tornarem detetives de sua vida, permitindo que eles fossem apenas filhos, lembrando-se dela com amor, e não com a frustração de ter que arrumar suas coisas. Proteger a própria independência, ela finalmente entendeu, era também uma forma de proteger a paz de espírito de quem ela mais amava no mundo. O futuro, que antes parecia um caminho que se estreitava, agora se estendia como um horizonte vasto e convidativo. A casa não era mais um museu do passado, mas uma plataforma de lançamento para os anos que veriam. Helena olhou pela janela, para as samambaias que balançavam na varanda, e sentiu uma profunda gratidão. Não pela vida que teve, mas pela sabedoria de entender que a história não termina quando os filhos crescem ou o trabalho acaba. A história continua enquanto houver uma página em branco à frente, e ela havia acabado de virar uma página inteira. O medo da dependência foi substituído pela certeza da dignidade. A sobrecarga deu lugar à leveza. O capítulo da acumulação havia terminado, e o da curadoria consciente de sua própria vida estava em pleno andamento. E para quem quer que estivesse se sentindo preso sob o peso de sua própria história acumulada, a mensagem de sua casa agora silenciosa e ordenada era clara e ressoava com uma esperança inabalável. Nunca é tarde demais para pegar a caneta e começar a escrever o próximo parágrafo.